Sada amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pode ficar em pé só mais um minutinho, irmãos. Vamos estar lendo, aproveitando que os irmãos estão de pé. Convido os irmãos para abrirem as Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Esse é o título, né? Diz assim, primeiro versículo: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no meio do fogo e a sarça não consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 13 diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor. Neste momento, Senhor, nós convidamos mais uma vez a Tua presença, Senhor, para entrar em nossos corações, ó Deus. Pai, visita, Senhor, cada situação do seu servo nessa manhã. Eu sei que os olhos do Senhor estão atentos a tudo, mas, Senhor, nós sabemos que nós precisamos nos desvaziar neste momento e sentir a Tua presença. Desvaziar dos problemas, das notícias ruins, porque muitas vezes ela afeta, Senhor, e tira a paz do nosso coração. Mas neste momento nós convidamos o Senhor: tira tudo, Senhor. Esvazia e entra com a Tua paz no coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento, amém? Glória a Deus. Irmãos, é bem certo que no Novo Testamento esta passagem no qual nós acabamos de ler é uma das mais poderosas, maravilhosas passagens do Antigo Testamento. Eu estou falando umas das, porque são muitas as passagens tão lindas que o Antigo Testamento nos traz. Mas esta passagem, ela realmente é uma passagem linda, poderosa. Porque se nós formos observar a vida de Moisés, ainda bebezinho, colocado naquela cesta, achado pela filha de Faraó, criado ali naquele palácio, com todas as instruções, inteligências e ciências do Egito, se tornou um homem muito inteligente no palácio, muito influente, mas ele era um hebreu. Quando ele descobriu que era um hebreu, o coração dele começou a encher de compaixão pelos seus compatriotas, porque eram escravos no Egito. Nós sabemos que o povo os hebreus ficaram escravos por 430 anos.
430 anos, irmãos, eu digo que são gerações e gerações e gerações de escravos. A ponto de muitos deles não lembravam mais o Deus que os seus antepassados serviam. É por isso que Moisés, ele pergunta a Deus: Senhor, o Senhor está me enviando para ser o Salvador, aquele que vai libertar através da tua presença, do teu poder, este povo do Egito. Mas muitos deles não conhecem o Senhor. Quando eu chegar lá e eles me perguntarem quem me mandou, era uma pergunta franca, irmãos. Moisés era um homem. Ele estava conversando com Deus, ele estava abrindo o teu coração para Deus, de perguntas sinceras, que ele sabia que o povo ia perguntar: quem te enviou aqui? Então Deus fala para Moisés: Moisés, diga a eles que o eu sou me enviou. O eu sou, irmãos, também Jesus Cristo, ele diz eu sou. Porque eu sou significa muitas coisas. Por exemplo, na tua fraqueza, eu sou. Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza. Nos teus momentos difíceis, eu sou aquele quem te fortalece. Nos momentos em que você está cansado, eu sou é aquele que te dá força para continuar e dar um passo a mais. O eu sou é quem te trouxe aqui, é quem te guia, é quem você pode dizer: até aqui o eu sou me ajudou. Sem o eu sou, você não estaria aqui. Então, irmãos, Moisés é este homem usado por Deus para libertar o povo. Mas quando ele descobre que é um hebreu e começa a ver aquele povo sofrendo, certo dia ele olha e ele vê um egípcio agredindo o hebreu e ele fica tão nervoso que ele agride esse egípcio e ele mata esse homem e o enterra. Ele pensou que ninguém tinha visto. Mas passados uns dias, ele vê uma confusão novamente sobre dois hebreus e ele tenta interferir. Então, um dos hebreus disse: tu queres fazer comigo como fez com aquele egípcio? Então ele descobre que alguém viu que ele matou o egípcio. E esta notícia então chega aos ouvidos de Faraó. Faraó tenta matar a Moisés, mas ele foge para o deserto. Temendo pela sua vida, ele foge e começa a andar errante pelo deserto. A palavra de Deus diz que ele, andando, ele vai para as terras de Midian, lá para o lado da península do Sinai. Ali ele encontra uma família, algumas moças, dando água às ovelhas. É neste momento então que outros homens vêm tentando atacar aquelas mulheres e ele se interfere, e ele era um homem valente. Ele consegue colocar aqueles homens para correr. Aquelas moças então levam para casa: venham, ficam conosco. Eram as filhas de Jetro. Ele casa com uma delas, tem filhos. Acredito que a palavra de Deus fala que eram aproximadamente Moisés, nesta época ainda, aos seus 40. Mas quando ele sobe ao monte de Deus, Horebe, ele já está com a idade um pouco mais avançada. E é interessante, irmãos, que nós lemos aqui que Moisés, ele começou a ter uma visão de um fogo em um arbusto no meio do deserto. Moisés, ele olha aquele arbusto e ele vê o fogo, mas ele via que o arbusto não se queimava. Esta era a visão de Moisés. É como você vê estas flores e um fogo nestas flores, e as flores continuavam assim lindas, do mesmo jeito, ela não se queimava. Moisés então ele diz assim: eu vou ali para ver o que está acontecendo.
acontecendo? Por que há fogo e ela não se queima? É neste momento que ele vai se aproximando e uma voz vem daquele fogo, e é a voz do próprio Deus, dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é lugar santo. Irmãos, onde há a presença de Deus, é lugar santo. Deus está aqui neste lugar. Nós precisamos ter reverência ao nosso Pai. Deus está na sua casa, tenha reverência a Deus. Aí Deus diz: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. É neste momento, irmãos, que Deus começa a conversar com Moisés e dá a ele então uma missão de libertar o teu povo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre isso que nós vamos estar pregando nesta manhã. Mas existe aqui algo interessante que me chamou a atenção, que é a sarça. Como pode, irmãos, um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, ele vinha através de uma sarça? Porque, irmãos, eu fui curioso e fui estudar sobre esta sarça. E os irmãos vão ficar admirados o que eu encontrei sobre a sarça, pastor. E eu te digo, uma vez, não se fala muita coisa boa da sarça. Porque Deus, irmãos, ele poderia ter vindo para Moisés em uma oliveira, que tem muita representação na Bíblia, não é mesmo? Quem sabe naquela árvore acácia onde foi feita a arca da aliança, revestida de ouro. Mas não. Deus veio falar com Moisés em fogo, em uma sarça. Aí eu fui pesquisar o que é uma sarça. Irmãos, uma sarça é simplesmente um arbusto bem natural do deserto. Não cresce mais do que 2 metros de altura. Muitas vezes é pequeno. Eu falei assim, meu pai, o que tem de alguma coisa interessante na sarça? Aí preste bem atenção. A sarça, irmãos, ela é humilde, uma humilde planta do deserto, é o que fala, até no Google. A segunda coisa, ela não é majestosa. E a terceira coisa que me chamou a atenção é que ela é espinhosa. Veja bem, irmãos, ela é uma planta humilde. Como Deus, ele pode vir em algo assim tão humilde e falar de forma poderosa? Me chama a atenção que se você quer sentir o fogo de Deus, é preciso que você seja humilde. A humildade é algo que chama a atenção de Deus. Você quer ser usado pelo Senhor? Você quer que o fogo de Deus venha sobre ti? Seja humilde. Se você não é, aprenda. Porque ainda é tempo. Humildade, irmãos. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus Cristo, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a tua alma. E Jesus Cristo diz: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Ele diz: eu sou humilde. Agora, você acredita em Jesus? Que realmente ele foi um homem humilde? Sim, ele era. Ele era um homem humilde. É interessante, irmãos, como Deus faz estas coisas. Um homem humilde, ele mesmo diz: eu sou humilde, o meu fardo é leve. E quando ele veio, irmãos, quando ele nasceu, este humilde homem, quando ele veio, ele não tinha reserva em um hotel 5 estrelas. Não foi reservado para ele os melhores lugares desta terra. Nasceu em um estábulo, em uma manjedoura, onde o cheiro de boi, de ovelhas ali estavam. Ninguém fez para ele uma reserva em um grande hotel do lugar. Aí nós vemos, Deus, ele usa as coisas humildes desta terra. Deus quer usar você. Deus quer que o fogo dele desça em ti. Mas seja humilde. Irmãos, é tão fácil não ser humilde. É interessante, irmãos, que quando nós... Isso não acontece aqui, talvez lá no Brasil. Lá no Brasil, se alguém é um síndico de prédio, ele já acha que é melhor que você. É interessante, irmãos. Como nós perdemos a nossa humildade por coisas às vezes tão banais e pequenas. Como nós conseguimos nos valorizar e nos pôr acima de pessoas, simplesmente pelo fato que muitas vezes você olha para aquela pessoa e você se julga mais lindo e mais bem vestido do que o outro. Às vezes somos assim, mas não é bom, porque nós perdemos a nossa humildade. E quando nós perdemos a nossa humildade, nós perdemos a chance de ser usado pelo Deus Todo-Poderoso. Agora é interessante, irmãos, muitas vezes nós pensamos em nós, humanos, porque nós julgamos os outros. Como Deus pode estar usando aquela pessoa? E eu te digo uma coisa, Deus usa quem Ele quer, e ninguém tem nada com isso. Quer ver só? Se você for vasculhar a palavra de Deus, Números capítulo 12, Moisés era um homem que era manso, diz a Bíblia. Miriam, certa vez, ele juntou com seu irmão Arão, e começou a contentar e falar mal de Moisés, e a palavra de Deus diz que Deus ouviu, porque Miriam e Arão estavam dizendo: como pode Deus usar ele? Então só usa ele e não usa eu também? Você já ouviu alguém dizer assim? Mas quando eles falaram isso, Deus ouviu e disse: ei, vão os 3 lá na tenda da congregação, eu vou falar com vocês. Irmãos, leia isso. Quando os 3, Moisés, Arão e Miriam, entraram dentro do templo, Deus parou na porta. Irmãos, imagine você dentro e uma nuvem ali e não tem para onde você correr. A presença de Deus estava na porta do templo. Então veio uma voz e gritou: Miriam. Imagine que Miriam disse: ok, Senhor. Arão, oi, Senhor. Se tem profeta entre vós, falarei em sonhos, em visões. Mas com o meu servo Moisés eu falo boca a boca, tete a tete. Como podes levantar a tua voz sobre o meu servo? Por isso eu digo para você, irmãos,
quando você vê Deus usando alguém, fique quieto. Faça igual Jeremias, no capítulo 28. Ananias entrou no templo, junto dos sacerdotes, ali estavam todos reunidos, e ele disse: assim diz o Senhor, que em 2 anos eu quebrarei o jugo da Babilônia, e vos sereis libertos. Sem temor nenhum, irmãos. Jeremias estava ali presente, e não disse nada. Até que Jeremias se pôs a caminho para sair, Deus bradou com Jeremias e disse: Jeremias, volta lá e fala para ele que ele está mentindo ao meu povo. E são 70 anos que eles vão ficar na Babilônia, e não 2, e ele vai morrer por esta palavra, por esta profecia mentirosa. Mas sabe uma coisa, irmãos? Quando Jeremias olhou para ele, ele disse: se for de Deus, que a tua palavra se cumpra. É assim, irmãos, que você lidar com profecias. Porque muitas vezes você não sabe, você ainda não tem o discernimento se ela é de Deus ou não, mas escute ela, coloque na presença de Deus e diz: se for de Deus, que ela se cumpra, mas não julgue o profeta, deixe que Deus o faça por ele mesmo. É Deus quem faz todas as coisas. Nós não precisamos ser juiz dos nossos irmãos. Já existe um juiz todo-poderoso que irá julgar o céu e a terra. Ele não precisa de você para julgar o seu irmão. Então eu digo uma coisa: tome muito cuidado quando você fala do teu irmão. Por que usa aquele e não esse, e não outro, e não eu? Porque Deus usa o humilde de coração. Esta, irmãos, era uma característica da sarça. Então, se você quer ser usado por Deus, seja uma sarça. Oh, glória! Ninguém quer ser uma sarça, né? Uma sarça do deserto. Era um arbusto que o vento balançava para um lado e para o outro, e que às vezes secava. Então, irmãos, a sarça era humilde. Outra coisa que a sarça era: 3 coisas que eu encontrei. Não era muito majestosa. Eu não sei por que a pessoa que colocou lá disse ela não era muito majestosa. Porque realmente ela não tinha beleza. Se você fosse tirar fotos no deserto, com certeza você passaria perto da sarça e não tiraria nenhuma foto, porque não tinha beleza nenhuma. Era uma planta, um mato, como se fosse um mato qualquer, um arbusto do deserto. Mas é este arbusto que Deus veio em fogo e falou para Moisés. Como você está passando perto do seu irmão? Como você está observando ele? Será que você não está olhando este irmão como uma sarça no deserto, sem humildade, sem majestade? Não era muito majestosa. Eu achei interessante isso. Não era muito majestosa. Isaías capítulo 53, versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem parecer, nem formosura. E olhando para nós, para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Não foi isso que Isaías disse do próprio Jesus? Se olhássemos para ele. Isaías disse: se olhássemos para ele, nenhuma beleza havia que o desejasse. O versículo 3 disse: era desprezado e o mais indigno entre os homens. E foi esse. É esse que Deus usa. Uma sarça que muitas vezes você olha e diz: esse não tem nada, não é nada, não sabe nada.
mas é justamente esse que Deus está capacitando para impactar esta terra. Quer ser usado por Deus, seja uma sarça do deserto. Você já pensou em ser uma sarça do deserto? Nunca passou pela tua cabeça, tem certeza, irmãos? Eu quero ser uma oliveira. Eu quero ser uma palmeira que o vento balança e ela enverga, mas não cai. Tem mais sentido. Mas muitas vezes Deus quer usar assim você, como você é, do jeito que você é, do jeitinho, teu jeito humilde, meigo de falar, é assim, desse jeito mesmo. Não precisa você se avantajar, se ornamentar, nada, não é preciso. Deus não precisa da tua visualidade incrível, magnífica, para que o poder dele se manifeste em ti. Não é necessário para Deus. A grandeza de Deus não precisa da grandeza da sua pessoa. Você vai se tornar grande quando Deus se manifestar em você. Não é preciso você se julgar grande por aí afora, achando que você é poderoso, maravilhoso, grandioso. Não. E achando que Deus vai te usar assim. Irmãos, Deus não precisa do seu deslumbre. Deus não precisa das tuas posses. Deus não precisa da tua conta bancária. Deus não precisa da sua estética, do seu modo lindo, bonito de falar. Porque Deus vai te usar deste jeitinho que você é. Porque Deus é Deus. Deus é grande. Deus usou o jumento. Jumento já falou. Deus usa sarça. Que Deus é esse, irmãos? E às vezes nós pensamos assim: poxa, eu sou tão pequeno, Deus nunca vai me usar para nada. Deus quer usar você na sua humildade, na tua face, que muitas vezes você olha no espelho e diz: não estou tão lindo assim. Tem rugas aqui e ali, é desse jeitinho aí que Deus vai usar você. Deus quer usar você na tua forma de ser humilde e muitas vezes sem majestade nenhuma. Porque às vezes você se julga entre os teus amigos que você não tem. Mas Deus olha para você e diz: é esse aí. E quando Deus aponta o dedo, irmãos, o jantar tem que parar. E a porta vai ficar ali e ninguém vai comer até que você chegue. Já ouviu isso? Davi. Tem um lá, apacentando ovelhas. É o mais pequeno e humilde. O profeta então diz: então ninguém come até que ele chega. Opa! Está vendo? Você não viu que você é importante para Deus? Deus vai parar banquetes por causa de você. Deus vai impactar a tua família por causa de você, do jeito que você é. Do seu jeitinho mesmo, assim simples e humilde. Deus vai impactar a tua família. Porque Deus vai te usar com fogo e poder dentro da tua casa. O dia que você olhar e dizer: eu sou sarça, Senhor. E parar de dizer: eu quero ser oliveira, Senhor. Irmãos, não tem nada a ver ser oliveira. Mas Deus também usa sarça. Deus usa oliveira. Deus usa sarça. A outra, está terminando, tá, irmãos? Não quero ser cansativo com os irmãos, fique tranquilo. A outra coisa é espinho, irmãos. Imagine, a sarça tinha espinhos. A sarça tinha espinhos.
Já observou, irmãos, o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27? Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Como é que você tem se olhado diante de Deus? Tem se sentido mais pequeno, mais humilde? Pois Deus escolhe você. A sarça era espinhosa. Mas que são espinhos? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desesperados, abatidos, mas não destruídos. Os irmãos já ouviram as notícias nos dias? Quantas delas são boas? Quantas delas você hoje está lendo e está falando assim: esta agradou o meu coração? Irmãos, tenho certeza que quase nenhuma. Todas as notícias estão ruins. É guerra na Ucrânia, é Rússia, é na Síria, é perseguição. Irmãos, não tem nada de bom acontecendo. Sabe o que significa isso? Que o crente, ele tem seus espinhos nos teus caminhos. Não é porque você aceitou a Jesus que a sua vida vai de vento e polpa. Você vai ter momentos que você vai olhar para si mesmo e dizer: Senhor, tire de mim esta dor de dentro do meu coração, porque eu já não aguento mais, parece que eu vou morrer. Tu acha mesmo que você consegue lidar com isso sem Deus? Eu digo não. Não tente andar sozinho, meu irmão, minha irmã, não tente. Clame o eu sou para estar contigo, porque nesta caminhada vai ter espinhos e dores. Os discípulos certa feita queriam atravessar e Jesus estava dentro do barco, vocês lembram? E o vento balançava, a ponto que a água já estava entrando no barco, e eles olharam para Jesus, Jesus estava dormindo, eles acordaram o mestre bem rápido, e disseram: Senhor, não te espanta que nós estamos morrendo. Você não importa com nós não, Senhor. Nós estamos morrendo aqui, o barco vai virar. Irmãos, tem momentos na nossa vida que nós pensamos que o barco realmente vai virar. São momentos, irmãos, onde nós acordamos e a tristeza toma conta de nós por tudo que muitas vezes nós ouvimos e vemos acontecendo por este mundo. Você se preocupa com seu filho, como ele vai estar na escola. Você se preocupa como vai ser o dia de amanhã, o seu trabalho, que muitas vezes você acha que não vai dar conta, e a tua força está pouca. É incrível, irmãos, é incrível como muitas vezes nós sofremos, às vezes calado, e não temos forças para colocar essas dependências no colo de Deus. E muitas vezes você quer lutar sozinho. Você quer caminhar sozinho porque você acha que você está forte ainda. Mas deixa eu te dizer, filho, não se preocupe não. Não tenha vergonha, coloque aos pés de Deus. Nesta vida há espinhos, há luta. Sim, eu sei que muitas vezes você tem vergonha de se pôr fraco diante do teu companheiro e da tua companheira. Eu sei que muitas vezes você tem vergonha de chorar e que as suas lágrimas sejam vistas pelos irmãos. Você tem vergonha de chorar? Chore à noite então. Mas chore, não deixe esta lágrima aí dentro de você, te acumulando, te colocando como se fosse uma prisão. Porque a vida sim, ela tem espinhos, ela tem momentos difíceis. E Deus sabe muito bem. E Deus conhece a tua dor.
Deus conhece os momentos e os dias espinhosos da tua vida. Deus conhece. Tu és homens e mulheres. Tu és um ser humano. As notícias atingem a tua vida assim como atingem a minha. Você acha mesmo que eu vendo as notícias ruins, você não se preocupa com os teus filhos? Você acha mesmo que é só você? É só você que olha e fala assim, não sei como vai ser com minhas filhas e meus filhos. Não, irmãos, a tua dor é a dor de muitos. Mas deixa eu te dizer, a vida tem espinhos. Mas Deus está olhando você. Você é a sarça. E o fogo vai descer na tua vida e te capacitar para um dia a mais. Deus vai te fazer forte nesta sua caminhada, porque eu te digo uma coisa, irmãos, você não vai se manter prostrado pelo caminho, você não vai. Eu te digo para ti isso, você não vai. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nós podemos dizer, Senhor, tu tens sido fiel a nós. E eu sei que você pode dizer, obrigado, Senhor, por estas lutas. Porque quando você olhar, vai chegar um dia que você vai olhar para trás e você vai dizer para Deus, Senhor, como você me livrou daquele laço do passarinheiro. Eu não tinha força nenhuma. Mas o Senhor fez. É o Senhor quem faz. Mas seja sarça, irmãos, aprenda com a sarça. Eu nunca pensei, irmãos, que nós poderíamos, às vezes, olhar para uma sarça e aprender de uma simples sarça. E eu te digo uma coisa, que muitas vezes pessoas estão olhando para você e pensando que pode eles aprender contigo, mas se eles olharem um pouquinho mais, você tem muito o que ensinar. Você tem muito o que ensinar, irmãos, porque Deus é contigo. Deus é com você. Deus é com a sua família. Irmãos, Deus é tão lindo, que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Você já pensou um pouquinho como Deus é incrível? Ele coloca um grande tesouro em um vaso de barro, e esse barro é você, hein? Esse barro é você, esse jarro de barro é você. Deus não disse, eu coloco um tesouro em vasos de diamante, em vasos de ouro, não. Deus escolheu o barro, porque o barro és tu. Agora imagine bem, irmãos, imagine o próprio Deus colocar um tesouro dentro de você. Ah, irmão, você devia dar glória por isso. Não, o Deus pegar você, vaso de barro, e colocar um tesouro em um vaso de barro. Irmãos, eu falo acontecer uma coisa, se eu ir numa loja, tiver lá um vaso de diamante, um vaso de ouro, eu quero esse vaso de ouro, não é? Fala a verdade. Tá lá um vaso de diamante, um vaso de ouro, um vaso de barro, qual que você escolhe para dar para sua esposa? Não, não fala nada. Não acredito que você vai dar o vaso de barro. Mas é este vaso de barro que Deus escolheu para colocar um grande tesouro. Agora sabe por quê, irmãos? Porque o vaso de barro é uma sarça. O vaso de barro, ele se quebra facilmente, ele não é majestoso. O vaso de barro, ele é humilde, você olha, ele é barro. Mas o vaso de barro, irmão, ele tem um tesouro.
Mas o vaso de barro, pastor, para você olhar o tesouro que tem dentro, você sempre vai olhar de cima para baixo. Fala a verdade, você consegue ver o tesouro que está num vaso de barro se você olhar de lado? Não, irmãos. O vaso de barro, todos vão olhar de cima. Então o vaso de barro, irmãos, ele tem um tesouro, mas ele sempre vai olhar as pessoas olhando ele lá de cima, porque ele vai estar embaixo. Tem que ser humilde. Tu tem tesouro dentro, mas as pessoas muitas vezes vão te olhar assim. Olharam assim para Jesus. Quando Jesus estava a caminho do Calvário, as pessoas desdenhavam dele, cuspiam nele. Significa que as pessoas estavam se achando melhor do que ele e olhando ele assim de cima, como se ele fosse o mais humilde, o mais ladrão, o mais marginal, o mais terrível dessa terra. Mas ali estava o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Um tesouro havia naquela vida ali para salvar a humanidade. Mas as pessoas olhavam assim. As pessoas muitas vezes vão olhar e você vai ter que lidar com isso. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você como se elas fossem melhor que você. E você vai ter que entender e pegar esta visão e entender e entregar a Deus. Porque senão você vai se ferir. Olhe o tesouro que está dentro de ti. E você vai saber quem é você. Mesmo sendo um jarro de barro, você é grande para Deus. Coloquemos em pé, louvemos ao Senhor. Eu falei para os irmãos que eu não ia ser custoso, né? Mas não se esqueça disso. Você é jarro de barro. Muitos vão olhar para você aí fora e dizer: olha ali, está passando um vaso de barro. Se o grupo de louvor quiser, venha, louvemos ao Senhor, cantemos, adoremos. Mas não esqueça quem você é perante aos olhos de Deus. Esta é a mensagem nesta manhã, irmãos. Não deixe que os olhos das pessoas te coloquem pequeno a ponto de que impeça a tua caminhada. Porque muitas das vezes, irmãos, os olhos das pessoas vêm como uma flecha e te colocam como você fosse o menor e o mais desprezível dessa terra. Mas eu quero dizer nesta manhã, olhe para dentro de você, olhe para o tesouro que está dentro de você, olhe para as maravilhas que você tem feito nesta terra através de Deus. Você é importante para o Senhor. Você é importante para o Senhor, meu irmão. Você é importante para o Senhor, meu irmão. Não deixe que ninguém fale isso. Eles podem até falar, mas não acredite. Deus é contigo, valente de Deus. Deus é contigo, mulher do Senhor. Deus é contigo. Deus tem te sustentado nesta terra e Deus não esquece a tua luta, a tua travessia. Deus não esquece por onde você passou e para onde você vai. Deus não esquece nos momentos difíceis que você tem apresentado a Ele, nas noites escuras que você tem chorado e apresentado os teus problemas. Deus está ouvindo e colhendo estas lágrimas. E elas não são em vão. Eu digo para ti, irmãos, nós vamos vencer nesta terra. Nós vamos cantar o canto da vitória e dizer: só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por este culto, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas vidas aqui presentes nesta manhã. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pelas crianças. Senhor, só mais uma coisa a mais, ó Deus.
Visita, Senhor, as dores e os espinhos dos teus servos. Coloque, Senhor, paz em nosso coração e nos ajude em nossa caminhada. Nos ajude, Senhor, e nos mostre o caminho certo a seguir. Porque, Senhor, nós estamos aqui para dizer, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos de Ti, ó Senhor dos exércitos. Nós precisamos de Ti. Graças Te damos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.